Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o seminarista José, trazendo para vocês mais um programa e hoje nós vamos falar sobre o dilema das redes. Vamos falar desse documentário que está lá na Netflix, que está sendo bastante comentado e também, além, a partir daquelas discussões, falar um pouco do impacto das redes sociais na nossa vida, como que isso tem impactado as pessoas, também na espiritualidade delas. Vamos aqui debater bastante coisas sobre as redes sociais. E para ter esse debate, esse papo, mais uma vez comigo a minha irmã, Bruna. Parem de entregar celular para crianças. Mais uma vez aqui, Marci. O único aplicativo que vocês podem deixar é o que vocês usam para ouvir a gente. O resto deleta tudo, galera. E fazendo a sua estreia aqui no podcast, Amanda. Você está sendo monitorado. Amei. E é isso aí. Então, pega o seu café e vem aqui ouvir o nosso programa. A gente vai começar conversando a partir do documentário Dilema das Redes. Você ouvinte, se você não viu o documentário, não é obrigatório para poder acompanhar esse programa, é lógico, mas a gente recomenda muito, até se você quiser assistir antes de ouvir esse podcast, talvez até vai ser mais interessante. Documentário Dilema das Redes. Ele foi lançado, na verdade, no início do ano já, no festival, ganhou alguns prêmios do Festival de Sundance, só que conhecido das pessoas em setembro, quando ele chegou na e ele traz uma abordagem que para alguns não é totalmente novidade, né? Mas ele traz mais à tona algumas coisas a respeito do funcionamento das redes sociais e como elas impactam a nossa vida. O que vocês acharam do documentário? Cara, eu acho que tem muita realidade ali, mas também, tipo, eles botam assim no nível de, meu Deus, você não tem mais como pensar sozinho, corra para as colinas. Foi exatamente isso que eu falei para Marciane antes de ela assistir o documentário, porque ela estava aqui na minha casa, né, e ela ia ainda assistir. Eu e meu esposo já tínhamos assistido, e daí eu já falei para ela assim, vai com a cabeça meio aberta, porque muito lá, a maioria é verdade, beleza, mas eles querem levar ao extremo. E uma coisa que eu e o meu esposo estávamos conversando sobre isso, logo depois de assistirmos, a maioria disso, para não dizer que tudo isso está lá nos termos de uso de todos os aplicativos Sim. que a gente baixa. Então, a gente vai ler. E outra coisa, a gente vai ler aquilo, daí vai se assustar e não vai baixar, e daí vai ficar numa bolha. Também tem essa pergunta que fica. Vai sair de uma bolha e entrar em outra. Eu acho que uma coisa que ele traz um pouco, que eu achei interessante, pelo menos do documentário, é que mais que ele mostra o funcionamento, mas eu gosto de deixar claro que, assim, diferente de que alguns gostam de colocar nas teorias de conspirações, não é, na verdade, um negócio, que uns malvadões querem controlar a sua vida. É, na verdade, uma coisa que, por causa do funcionamento, pela forma como as redes sociais ganham dinheiro, elementos que até os criadores falam, a gente não queria gerar isso, mas a gente acabou gerando, né? Então, eu acho que levanta um pouco esse questionamento, não é? Criminalizar de cara como se fosse, assim, um bando de vilões que querem controlar a nossa vida. Pelo menos eu busquei ver mais nisso, mas ver como, tipo, realmente, mesmo que, tipo, beleza, é um negócio neutro, mas ele impacta a nossa vida, assim, é bem interessante. E também tem outra coisa, também, a gente quer que tudo seja individualizado, que seja, esqueci a palavra, que seja, tipo, específico, né? Pra gente, né? Personalizado. E como que a gente vai querer algo personalizado se a gente não deixa a rede social saber dos nossos passos? A gente só vai conseguir algo personalizado, tipo, a Marciane só vai saber o que eu gosto se ela me conhecer. Eu só vou saber o que o José, o que a Bruna gostam se eu conhecer eles. E é a mesma coisa com a tecnologia. E a tecnologia entra aí a parte das redes sociais. Porque o dilema das redes não fala apenas de redes sociais, sendo que o núcleo dele é redes sociais, mas se a gente for perceber as entrelinhas, ele fala de todos os aplicativos. Os joguinhos que você tem no celular, os aplicativos de editor de imagem, de vídeo, de todos os outros aplicativos. Tudo que você tem no seu celular, no seu computador. Sim, é bem... Qualquer coisa que for ligada com a rede mundial de computadores... Meu Deus, Bruna, que anos 90, Bruna? Tu nem era nascida quando usavam esse termo. Eu tive que brincar com rede mundial. Eu tive que brincar com rede mundial. A grande rede mundial de computadores. Eu tive que brincar. A rede mundial de computadores. É isso mesmo. Sim. Toda a parte de tecnologia. Eu sou da área de tecnologia, então, assim, para qualquer coisa que você vai fazer, você precisa fazer uma pesquisa de mercado, você precisa saber como que o seu cliente está se comportando para você ver daqui, sei lá, 5, 10, 20 anos, e você precisa conhecer o seu cliente a fundo. Agora, com certeza, a guerra está sendo deixar esses dados livres ou
ou não. O que não tem, na verdade, é uma regulação, né, uma regulamentação sobre esses dados que são colhidos pelas empresas. E esse é o ponto Realmente, crucial. qual é a ética por trás disso, né? Eu acho assim, o documentário ele faz de uma maneira um pouquinho, talvez até um pouquinho bobinha, ele tenta dramatizar para mostrar um pouquinho, mas ele dá um exemplo daquele lá quando eles têm aqueles personagens que representam assim a inteligência artificial tentando fazer a da parte dramatizada fazer aquele jovem, o bem, se engajar mais, né? Então, por exemplo, a inteligência artificial a inteligência artificial, ela não consegue pensar quando, por exemplo, ela faz, tinha essa pessoa que ele interagia por há um tempo atrás e parou de interagir do nada, que era a ex-namorada, porque justamente tinha terminado o namoro. A inteligência artificial não consegue fazer esse cálculo de tipo, não tem como a inteligência artificial saber, tipo, a pessoa parou de interagir porque aconteceu uma coisa, e ela saber daquilo de novo talvez vai trazer algo negativo, vai ativar alguma coisa. Ela não consegue fazer este cálculo, né? Então, e daí... Caso tem caso, né, Zé? Porque, Mas consegue. por exemplo, quando eu terminei um namoro, a primeira coisa que apareceu lá foi perguntando se eu queria continuar vendo as notificações daquela pessoa. Não, eu não tô dizendo assim que é um... Eu nem acho que talvez seja o exemplo perfeito. Eu acho que falar que não é literalmente como você ali, ali é dramatizado. Eu, sinceramente, como é que eu disse assim, até eu acho meio bobinho, eu nem acho o melhor exemplo possível, assim, porque na verdade eu acho que uma pessoa saudável, ela tem que ter capacidade de olhar, encontrar o ex de alguma maneira, independente do que aconteceu, e as pessoas vão seguir a vida, se não deu certo por algum motivo, né, ainda mais no namoro, tudo beleza, acontece. Eu nem acho que seja o melhor exemplo, né? Mas é só pra gente dar eles tentam mostrar um pouquinho, tipo, a inteligência artificial por si só, ela não consegue compreender muito bem, assim, tipo, ela tem algumas certas limitações do que é bom, o que é ruim, do que é certo, o que é correto, do que é certo ou o que não é, sabe? Então, que, por exemplo, as redes sociais, elas têm uma grande dificuldade de identificar por si próprias se algo se está rolando nas publicações alguma coisa de preconceito, se aquilo é uma notícia falsa, como que eles pegam geralmente? Eles pegam comportamento inautêntico, ou seja, através de denúncias das pessoas ou por certos comportamentos de replicar a mesma notícia uma vez, tudo que isso geralmente denota alguns comportamentos assim, mas não que há uma dificuldade em checar a informação e dizer assim, e fazer um critério ético de dizer assim, não, isso é um conteúdo ético aceitável, um conteúdo moralmente correto ou não, sabe? Essa é a dificuldade. E aí seria o momento, tipo, de quem está acessando a informação parar para fazer essa análise. E é isso também que não está acontecendo muitas vezes. As pessoas querem tudo pronto. Inclusive, essa análise é bom ou é ruim. As pessoas estão... boa parte, né, não estão querendo mais pensar por si próprias. Ali, a única coisa que eu realmente concordei, assim, completamente de atitude, é tipo, quando eles falam assim, eu não deixo os meus filhos terem rede social. Meus filhos não podem mais. Com certeza. Porque criança é muito perigoso, sabe? Eu vi uma situação semana passada que eu fiquei assim, caramba, não que isso, por exemplo, a criança não faça birra, a criança vai fazer birra com qualquer coisa que você dê pra ela. Então, tipo, a gente já via a criança fazendo birra, sei lá, porque não tá passando o desenho que ela quer na TV, mas faz birra. Mas eu vi uma menina que a mãe tava deixando ela ver vídeo no TikTok, daí em algum momento, tipo, passou o vídeo e a mãe dela, tipo, a mãe dela não viu que vídeo que era e não conseguia voltar no vídeo que a criança queria ver de volta. A criança se jogou e ficou batendo a cabeça no chão, porque ela queria ver o vídeo do porquinho, sabe? E cria um vício, porque a criança não tem controle emocional pra lidar com umas coisas assim. A gente fica frustrado às vezes quando a gente perde uma coisa que a gente viu na rede social. Quem nunca deixou de salvar aquela piadinha legal aí? Ficou bravo. Eu tava lendo uma matéria até que apareceu no meu feed, aí a rede social, apareceu no meu feed uma matéria bem interessante. Eu acho que, se eu não me engano, saiu na revista Exame, que nunca se criou tantas crianças com QI, beleza, que o QI já não é algo que a gente olhe atualmente, mas crianças com um QI menor do que os seus pais. Normalmente é o contrário. Então nunca se teve tanta criança com QI menor do que os seus pais, e isso se dá por conta de rede social desde a infância, por conta de ficar lá vidrado no celular, na internet, videogame direto. Porque isso, assim, a tecnologia é muito boa.
A tecnologia nos ajuda. Só que a tecnologia deixa o cérebro preguiçoso, porque você não precisa mais fazer o esforço. Então, se a criança já, desde o início, ela já tem essa facilidade nas suas mãos, ela não desenvolve o pensamento racional. Então, eu achei isso muito interessante e eu acho que eu vi essa semana, não sei, anteontem, sei lá, quinta-feira, alguma coisa assim. Eu achei muito interessante e cabe muito bem no assunto aqui. Cabe no assunto, e é o que se fala ali, o documentário acaba trazendo isso, que as redes sociais, pelo algoritmo de tentar te engajar, de tentar compreender aquilo que você gosta, tentar entender aquilo que você gosta, você acaba consumindo sempre a mesma coisa, né? Tendência, porque ele vai te oferecer coisas que são parecidas, e o cérebro sempre vai desenvolver menos se ele não sai da zona de conforto. Se você não lê um argumento contrário ao que você pensa, se você não vê uma coisa diferente, se você não sai do mesmo gosto, né? Tipo, se você assistir sempre o mesmo tipo de filme, você lê sempre o mesmo tipo de história, eu acabo não desenvolvendo, não forçando tanto. Eu acho que isso que acaba contribuindo, entrando nisso que você comentou, Amanda. Isso da gente desenvolver, né? Porque hoje, tipo, tô cursando pedagogia, a Marciane lida com isso também na faculdade, porque é uma licenciatura também, e a gente escuta muito que a gente tem que dar um jeito agora de enfiar videogame e celular para prender a atenção dos alunos na aula. Porque é o jeito que as crianças agora prestam atenção na aula. Antes o professor colocava um filmezinho. Agora o filme já não adianta mais para a criança prestar atenção. Isso é meio triste, na boa. É muito triste, na verdade. Só que tanto é questão também, né, de colocar na balança e a gente para e olha o cenário que a gente está vivendo agora. Olha quanto que a tecnologia está ajudando. É muito assim, eu conheço gente que é, tipo, de um extremo e de outro extremo. E, tipo, não, cara, os extremos dificilmente vão resolver alguma coisa. Tem que encontrar um equilíbrio. E onde é que tá o ponto-chave da questão, né? Eu acho que a grande questão da relação com as tecnologias não é pegar uma volta ao passado e, tipo, tem que jogar. Pô, a gente tem coisas incríveis, né? Tipo, tecnologia. Eu sou um cara que não sabe gravar caminho de jeito nenhum. Se eu não tivesse um Google Maps, um Waze hoje em dia, eu ia pegar o carro e ia me perder sempre direto, sabe? Se eu consigo viajar quando eu tô dirigindo... E até tendo que não acha a casa das pessoas, não, né? mas a tua casa é um caso à parte, Marciane. Porque a tua casa é... A casa da Marciane, vamos fazer um parênteses aqui, pra quem conhece Harry Potter. É muito A fácil casa da de achar. Marciane tipo, tem um efeito... Você já Você vai puxar lá conhece. pra Harry Potter, porque Harry Potter tem um efeito que você só sabe, você é o feitiço, que você só sabe onde é o local quando você sabe o segredo. Você tem que saber já onde é e você vê. A casa da Marciane é assim. Primeira vez que eu fui buscar a Marciane na casa dela, eu fiquei indo e voltando e eu não encontrava a casa dela. Eu não encontrava a rua pra entrada da casa dela, assim, de jeito nenhum. Eu passando, fiquei uns 15 minutos procurando. Esses aqui, depois aqui, a gente fugindo assim. Mas assim, tem outras coisas da tecnologia sensacionais, né? A gente pode ter um acesso a informações sensacional, né? Sempre ouvi isso bastante na graduação. Principalmente quando eu fui fazer um mestrado, o meu orientador, ele falava, pô, quando ele foi fazer mestrado, doutorado, pô, ele queria um artigo, se não tinha na faculdade, ele tinha que tentar entrar em contato com a pessoa, ele tinha que comprar o artigo muitas vezes, sabe? E às vezes viajar para uma biblioteca específica para pegar um livro. Hoje a gente consegue muita coisa. Pô, entra no Google Scholar ali, você tem acesso a 1 milhão de artigos ali, sabe? Pra fazer uma pesquisa científica, ali você faz em 2 toques, então muita coisa ajuda. E serviços como Uber, né, T9, né, vários outros, né, de entrega, tudo que a tecnologia proporciona. Mas com tudo que vem de novo, vem coisas positivas e vem coisas negativas, né? Não, eu sou completamente contra voltar atrás. Eu também, Eu concordo sou contigo. completamente a favor criar normas, porque não existem normas. Sim, O problema é esse. Eu vou lá e clico na mesma teclinha, porque é esse o problema. A tecnologia ela vem para ajudar, só precisam ser feitas normas, não só as normas para todo mundo, mas também as normas em casa, né? Quando a gente fala de crianças, precisa ter uma regra firme. Né, se a criança tem uma regra, sei lá, quem foi criado tendo videogame, o pai fala pra você, não, pode jogar só depois que fazer todas as tarefas que tu tem que fazer. Então, igual coisa assim pro celular também. Ou, tipo, você vai jogar, você vai entrar nas coisas por 1 hora por dia, sabe? O que determinar? A criança precisa de rotina e regra. O pessoal que fica falando que a criança não precisa disso, tá destruindo a criança, na boa. Então, enquanto o pai que é extremamente regrado, sabe?
Liberdade demais dá problema. Vamos uma humanidade ditador, liberdade demais. As pessoas precisam saber lidar com as coisas. É, o equilíbrio, né? O que a gente tá falando aqui desde o início, né? O equilíbrio. Que são das tecnologias, tudo. E como vocês colocaram, né? Não só regras tipo que o governo coloca, a regulamentação que também precisa, mas regras que cada um fazer sua parte na regra, né? Mas assim, eu não sei se vocês pararam, eu vou partilhar um pouquinho aqui, é ligado a isso daí, mas eu me lembro que quando começou a falar ali, eu comecei a ver, eu tava vendo o documentário, eu comecei a pensar e comecei a refletir um pouquinho de alguns comportamentos antes de eu começar a ter um smartphone, né, WhatsApp, e depois de eu ter um smartphone. Não sei se vocês chegaram a fazer esse exercício, assim. Porque durante o documentário eu peguei o celular. Eu penso nisso. Eu tive um momento que eu na soltei o celular verdade. e falei, Não caramba, só- e daí essa foi uma coisa que eu percebi, a primeira coisa que eu toquei, eu já tinha me tocado já há um tempo, mas o documentário veio mais à tona. Hoje em dia é muito mais difícil pra mim parar de ficar só fazendo uma coisa e não pegar o celular, sabe? Antes antigamente não tinha smartphone, beleza, pra eu ficar lendo um livro, sentar uma tarde inteira e ficar lendo um livro, era super tranquilo. Agora ficar uma tarde inteira sentado lendo um livro e não pegar o celular é difícil. E eu confesso que é bem difícil pra mim. Não sei pra vocês, assim, acho que pra todos, né? Pra todos? Não. Eu, pra mim, não tanto. Eu acho que eu sou uma exceção da regra. Principalmente, eu tenho essa medição bem forte na época em que eu ainda estava na faculdade, quando eu tinha que estudar pra uma prova, qualquer coisa, fazer exercício, eu largava meu celular, ele estava na mesa onde eu estava estudando e eu ficava horas sem mexer nele. Aí depois eu ia ver, tinha tipo um monte de mensagem, inclusive do meu pai, pra saber se eu tava viva. Eu largo, eu fico lendo e esqueço do celular, assim. Claro que eu faço muita coisa no meu celular, até porque uma das minhas vertentes é influencer, então a gente acaba mexendo no celular até como trabalho, mas eu fico sossegada sem mexer no celular. No sábado, eu e meu esposo, a gente ia numa fazenda, lá num sítio, e a Marciane ficou aqui em casa. Ficamos lá, não tinha sinal direito, meu celular ficou no bolso dele, tava ok, máximo assim, pra tirar uma foto. Bem sossegado, senti um total de zero falta. Eu digo assim, Amanda, por exemplo, eu vou comentar contigo. Há uns dias atrás a gente foi no seminário, a gente foi para um eremitério, era longe, não pegava o sinal, nada. Se você quisesse, tinha um local só perto lá, que era mais perto onde tinha os que moravam, que daí elas tinham Wi-Fi se você quisesse. Daí, realmente, beleza, eu fui com o espírito lá, eu não senti falta. A partir do momento que não tinha sinal no meu celular, que ele não ficava vibrando, não ficava piscando porque chegou mensagem, eu deixei realmente. Meu celular ficava no quarto, eu ficava bem de boa, virou despertador só, virou relógio mesmo, assim, despertador só. Mas, eu digo, eu aqui, com a internet ligada, deixar o celular ali do lado, eu tenho que fazer alguma outra coisa. Eu pelo menos, né? E é claro que vai ter pessoas vão ter controle, mas é como a gente pode fazer o exercício, eu convido quem tá ouvindo o podcast a fazer esse exercício, é pensar o quanto que às vezes a gente não acha, mas a gente tá dependente do celular, né? Porque às vezes deixa ali, pra mim, se eu tenho que boto no modo avião, deixo pro canto e beleza. É um pouco mais fácil. Mas se a internet ficar ligada, eu vou me distrair do estoque. Eu vou pegar o celular, vou olhar alguma coisa, vou perceber que chegou uma mensagem, alguma coisa, e pra mim, pelo menos vai ser bem difícil, assim. Eu tenho que desligar, realmente. Desligo o celular e dá. Mas se não... Eu consigo, só deixar o celular no silencioso e não mexer nele. Se eu for estudar, porque o meu, ele não... A notificação a tela não acende. Então não chama tanta atenção quando chega alguma notificação. Então eu não me distraio com isso. Mas o meu problema é que eu me distraio sozinha, porque eu sou viciada em joguinhos. E daí não é nem só pelo celular, eu fico, sei lá, antes eu tinha o costume de estar assistindo TV e com um livrinho de sudoku, resolvendo sudoku assistindo TV. Eu consigo fazer só uma coisa, eu sempre estou fazendo mais de uma coisa ao mesmo tempo. Te entendo perfeitamente. Também faço dessas coisas. Eu também, sou desse clube aí também. Eu sou homem, mas sou desse clube. E faço mais uma coisa. É engraçado que eu gosto de fazer exercícios, né? Então eu tenho uma bicicleta aqui na minha sala e de vez em quando acontece de eu estar pedalando na bicicleta, ou eu estou jogando no celular, ou eu estou lendo um livro enquanto pedalo. Na academia eu já fiz esteira, estudando para prova, então sempre mais de uma coisa mais... essas coisas é escutando podcast. Eu vou fazer alguma coisa, eu ouvindo podcast, mas outras coisas dependem, assim. É interessante essa questão, assim, das notificações,
né? Tipo, de como claro que vai depender de como algumas pessoas, mas cria-se uma ansiedade maior, né? Essa questão das notificações do celular, você manda pra uma pessoa, né? Aquela coisa do WhatsApp, você sabe quando a pessoa visualiza, ela não visualiza, às vezes você quer saber a resposta, você manda, você fala, pô, a pessoa respondeu, mas por que a pessoa visualizou, mas por que ela não respondeu, né? E às vezes você tem, assim, essa ansiedade que se cria, assim, algo muito maior hoje em dia, assim, por causa das redes sociais, a gente quer as coisas muito imediatas, né? A recompensa imediata é muito... E que é isso que tá dificultando no desenvolvimento da nova geração. Da nossa geração e da que tá vindo agora. Sabe? Que tá dificultando, porque a gente não sabe não receber o que a gente quer. Aí cria-se ainda mais ansiedade, e daí a confusão do que é ansiedade também. O que é a patologia e o que é só o natural. Exatamente. As pessoas elas têm muita dificuldade hoje em dia em entender o que é a patologia e o que é o natural da ansiedade. Tanto quanto uma pessoa que tem a patologia fala para outra, tanto quanto outra que tá só com aquela palpitaçãozinha de ai meu Deus, amanhã é um dia muito importante e achando que sofre da patologia. Ou, tipo, você fala pra pessoa assim, porque eu faço tratamento pra ansiedade. Eu também tenho que tratar isso, porque eu tenho muito frio na barriga. Não, dá umas coisas assim que o pessoal fala, daí a gente fica assim, é mesmo? Porque ficar um pouco nervoso ficar um pouco nervoso antes de uma prova, vai fazer uma prova importante na faculdade, claro que você vai ficar um pouquinho nervoso. A questão é o quanto que atrapalha, aí vai se tornar uma patologia, né? Você começa realmente atrapalhar a sua vida, assim. E falando até essa questão da ansiedade, do que é normal para o ser humano, é importante o ser humano sentir a ansiedade, ter um nervoso. Porque é isso que dá um senso de urgência. É uma espécie de defesa. Então, tipo, se você tem que correr para salvar a tua vida, você vai estar ansioso, você vai estar na adrenalina e você vai ficar nervoso, porque você não sabe o que vai acontecer. Mas daí, quando você não tem um perigo iminente e você tá sofrendo com isso, daí começa a se tornar algo um pouquinho mais patológico. O que teve lá no documentário, que a menina vai lá e quebra a caixa, né? E eu fiquei assim, caraca! Daí eu também fiquei pensando se fosse a minha mãe naquela cena. Ai, eu pensei nessa coisa! Se fosse minha mãe. E a minha mãe não fosse de amor. Ai. O José, ele tá rindo porque ele entendeu perfeitamente. Pois é. Sem mais comentários. Tem mais comentários. Não, só pra fazer um comentário, pra deixar claro. Eu acho que a mãe do José agiria igualzinho a mãe da Bruna. Só pra deixar claro, a minha mãe não seria agressiva, violenta, assim, fisicamente, que a minha mãe não é disso. Sabe? Pra deixar claro. Mas ia doer mais do que um tapa. Eu vou falar isso porque vai que ela escuta um dia, né, o podcast, né, Bruna? Vai que ela escuta. Não, mas... Então, tipo, tem essas questões. Eu sou uma pessoa assim, eu gosto muito de mexer em rede social, coisa assim, mas eu sei lá, eu tenho uma preguiça de ficar postando coisa na rede social. Eu gosto de ver os outros postando. Mas eu tenho preguiça de postar. Sei lá o porquê. Já tentei, não consigo, não é pra mim. Às vezes eu tenho preguiça até de ficar curtindo. Eu gosto só de ficar rolando e vendo o que tá acontecendo. Só me atualizando da vida dos outros. Eu mando um oi pra um, às vezes, pra saber se tá bem. Realmente, eu também não sou muito de ficar postando, assim, eu acabo mais consumindo, mais vendo as coisas. Mas eu percebo, às vezes, como eu acabo passando tempo demais, assim, só aquela coisa de ficar rolando feed, né? Rolando, e vai, né? Até um dos caras que aparece no documentário é o cara que criou o scroll infinito, né? Pra você ficar rolando aquilo infinitamente e sempre ter alguma coisa aparecendo. Mas, assim, a gente não é... Eu imagino o cara do documentário olhando assim, eu criei um monstro. Mas porque na verdade, assim, o que acontece muito ali, eu acho que é um pouco da discussão do documentário, e o que a gente levantou aqui um pouco também, é que, tipo, tudo eles falaram, a gente sempre criou com um propósito bom, existe uma ideia boa por trás, existe muitas coisas positivas, mas existem comportamentos que nunca ninguém pensou que iria gerar, né? É o cara que ele fala que o cara que criou o aborto mundial
like do Facebook. Ele falou, a minha ideia era criar uma positividade no mundo. Do que faz? Muita gente se sente mal porque a sua foto não tem muitas curtidas. Eu já tive que acudir uma amiga que tava numa crise porque não tinham curtido a foto dela. Aí eu não tive muita paciência, assim, né? Mas deu um choque de realidade pra guria. Mas assim, eu fiquei assim, cara, não curtiram a foto, e daí? E essa loucura atrás de uma atenção, de querer trazer curtida a qualquer custo, muitas vezes acaba influenciando as pessoas a elas não serem mais elas mesmas, a não colocarem aquilo que elas querem, a foto que elas querem, não, elas vão colocar a foto que as pessoas vão gostar. Eu vou colocar o texto que as pessoas vão gostar, eu vou colocar o vídeo que as pessoas vão gostar, e não aquilo que eu gosto, aquilo quem eu sou de verdade, né? Porque o que importa é os outros darem a curtida, o que importa é eu ser relevante, né, digamos assim. Gente, essa semana eu postei uma foto de pijama, porque a Amanda falou que eu tava parecendo o Patrick Estrela, e eu achei isso maravilhoso. Eu tava mesmo, eu concordo com a Amanda. É que isso que você não viu, porque na foto, né, a foto não era de corpo inteiro, mas que a calça também é rosa, por isso O foi pijama dela é rosa clarinho, gente. Assim, ó, daqueles bem larguinho, bem gostoso de ficar em casa. Aí eu olhei pra ela assim, Marciane, você não briga comigo, mas você tá parecendo o Patrick Estrela. Mas, ó, o que vocês estavam falando sobre só postar o que os outros querem consumir, isso traz problemas psicológicos para a pessoa que posta e para a pessoa que consome. Isso eu falo por experiência própria. Como eu falei, eu sou influencer de exercício físico, mais especificamente de corrida. Teve um momento lá em que eu consumia conteúdos em que eu achava que era de verdade e eu queria reproduzir aquilo. Então eu tive anorexia, bulimia e eu tive disfunção de imagem. Depois disso eu tive compulsão alimentar. Eu fui de dois extremos de peso por conta de redes sociais. Atualmente eu posto o que eu quero. Claro que na corrida, obviamente, porque eu me encontro na corrida. Mas eu também posto quando eu não tô bem e as coisas reais que eu faço. Aqueles físicos impossíveis, né, que tem na internet, né? Sim, e que é tipo coisa de foto. Então, tu faz uma pose diferente, tu usa uma imagem, uma luz diferente, aí posta, por exemplo, foto de comida, e daí depois o quanto de comida veio depois, ninguém vê, entende? O irreal da foto ficou real na Amanda. Exato. Tem um outro documentário da Netflix que até tipo aponta um pouquinho nisso do Busca do Corpo Perfeito, também um pouco, que é da Taylor Swift, que ela fala, daí quando você tá tipo, tá um pouco acima do peso, fica todo mundo falando que tu tá gorda. Aí só que daí você tá com peito, mas você não tá com a barriga chapada. Aí quando você tá com a barriga chapada, você não tem peito. E daí o que eles querem da gente? Então, tipo, exatamente. E aí a gente realmente acaba distorcendo, os homens também. Eu vi esses dias uma reflexão sobre que está se tornando uma mania muito grande entre blogueiras, tipo, muito novinha, de 16, 18 anos, de fazer lipo. Tipo, meninas que não precisam. Sim, eu tô vendo isso, tá ridículo o negócio. Chegou a um ponto ridículo. E é aquela coisa, é pra, tipo, o médico vai ser, a mulher vai tipo, meio que de graça pra se assim, pra promover. Promover a clínica. Não, bem... E eu fico pensando também na questão dos homens. Como é difícil você chamar a atenção em uma internet voltada para o Rodrigo Hilbert. E aparentemente sabe fazer tudo, de tudo, e faz tudo perfeito. Parece um homem sem defeitos. Tipo, sabemos que não existe. Quê? Ele deve ter bafo. Ele deve ter bafo. Ele deve ter um bafo eterno. Sem sabe andar de peito. Não, mas assim, aquilo é um produto, né? Aquilo ainda é um produto de televisão e com certeza, por mais que ele possa ter dados, tudo assim, mas não se vê os problemas, né? Mas as pessoas acreditam, vende-se um ideal, né? E as pessoas se sentem mal por não conseguirem atingir aquele ideal.
Mas é justamente como ideal, esses ideais são inalcançáveis. Nem o cara é aquilo tudo. Não é assim, né? Esses ideais que são propagados, assim, as pessoas têm falhas, só que as pessoas não postam. Normalmente as pessoas não postam falhas na internet, seja na televisão, mas a gente fala na internet porque propagou isso muito mais, né? Isso sempre existiu na televisão, né? Mas a internet fez isso ter um volume maior, fez a forma como essas coisas devem ser uma coisa mais fácil, mais exagerável, né? Me veio aqui na ideia agora, para quem não é muito da matemática, talvez não goste ou não entenda do exemplo, mas eu pensei, sim, num gráfico, né? Para quem não sabe, quando um gráfico não chega, ele nunca vai chegar em um valor ali, a gente chama aquilo de assíntota. Então, eu vejo mais ou menos ali, tipo, não importa o quanto você tente chegar, você nunca vai chegar ali. E aí é difícil para as pessoas entenderem isso, entenderem que é uma espécie de assíntota da vida. As pessoas não entendem que é normal não ser perfeito. Pro pessoal de humanas, eu posso traduzir o que a Marciane falou, é tipo uma utopia. Justo. Eu entendi, mas Você tá perfeito, mas não vai rolar. E entender que não tem problema. Acho que essa é a mesma questão. Essa é a maior questão. É entender que não tem problema, porque é isso. Não tem problema nenhum você não ser perfeito, porque ninguém é perfeito. Nós não somos perfeitos. Só Deus é perfeito. E a beleza do ser humano é a imperfeição. Porque imagina todo mundo igual. Agora esses negócios, esses procedimentos estão deixando todo mundo igual, né? Mas, enfim. Mas Todo mundo, eu vou continuar sendo eu, obrigada. Esses dias estavam querendo me convencer, eu vou falar, por exemplo, estavam tentando me convencer, eu uso óculos, estavam tentando me convencer a usar lente de contato. Não ia rolar, não. Não, eu tava no primeiro assim, não, porque eu não quero. Eu tava nesse, não. Assim, eu sei o porquê eu não quero. Eu durmo com facilidade, não pode dormir com a lente de contato. No primeiro dia eu já ia pro hospital. É fato. Não, e assim, isso vale para outras coisas também, né? A gente pegou um pouco na parte estética, mas isso vale para outras coisas. Eu vou ter que as pessoas elas têm medo de agradar as pessoas. Isso eu até vou partilhar porque foi uma coisa interessante, porque vem de um livro que eu li que foi algo que me ajudou a tirar do papel esse projeto de fazer um podcast, né, católico, que a gente já tinha há anos. Eu comentava com a Bruna, eu tinha vontade de fazer esse podcast, mas nunca tirava. E eu li um livro, o livro se chama Coragem de Não Agradar, e daí é um psicólogo e um jovem, assim, conversando. E tem uma hora que esse psicólogo, ele fala pro jovem, ele fala assim, eu tenho um amigo que fala que quer ser escritor, mas nunca escreve um livro e sempre arranja uma desculpa, né? Uma hora ele não escreve porque tem a família, uma hora porque o trabalho, uma hora por causa dos filhos. Daí ele fala assim, a verdade, e daí o psicólogo fala, a verdade é que esse meu amigo não tem a coragem de escrever e talvez descobrir que ele não é um bom escritor. Enquanto ele deixa no imaginário, é mais fácil. E ele vai se iludindo, vai jogando, ele tem medo de se lançar. Então muitas vezes as pessoas veem coisas na internet e falam, pô, eu não vou conseguir, ou será que isso é pra mim? Mas não tentam, não entendem que às vezes, tudo bem, às vezes você tentar e não conseguir. Faz parte. Ou às vezes não quer dizer também que não é porque não é bom pra aquela pessoa, que não é bom pra outros. E assim, se você não tentar, de fato você não vai conseguir. E outra, e é tipo assim, porque a gente tá fazendo podcast aqui. Pô, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar. Tem gente que quando a gente começou passou de 30 minutos, tem gente que você passa de 30 minutos do podcast e já não gosta. Tem gente que gosta de ouvir podcast de 2-3 horas. José? A gente não consegue agradar todo mundo. Não adianta, se a gente tenta agradar todo mundo, a gente fica mal, a gente não faz nada. A gente tem que pensar, às vezes, realmente no, tipo, ignorar o retorno, digamos, de curtida ou de quem vai, sabe? O que você vai gostar de fazer, né? Então... E assim, a gente às vezes, né, eu digo a gente generalizando, mas às vezes a gente tá tão concentrado nas curtidas e no que é virtual que a gente esquece de ver como tá a nossa relação com quem tá do nosso lado fisicamente. Sim! Sabe? Por exemplo, sim. Isso mesmo.
Se alguém me faz um comentário, mas alguém que não me conhece direito, eu vou analisar umas 2, 3 vezes para ver se eu vou considerar de fato o que aquela pessoa falou. Agora, se um de vocês me diz alguma coisa, tipo, Marci, faz isso diferente, faz aquilo diferente, eu já vou parar para pensar na hora, porque vocês são pessoas que me conhecem de verdade. E a gente está perdendo essa diferenciação. No final, a gente tenta comentar sem entrar em polêmica, sem falar direto, mas é legal como ele, mais pro final do documentário, eles começam a realçar bastante a questão de como as redes sociais elas influenciam na propagação de teorias da conspiração e também de extremismos, né? De extremismos políticos, tudo por essa situação de fechar as pessoas em bolhas, né? Por não ter contato com uma ideia diferente, com uma visão diferente. Queria que a gente pudesse comentar um pouquinho sobre isso, não sei se vocês pensaram mais a parte A gente final pode até falar um pouco assim, por mais que se eu diz, não entrando em polêmica, mas está podendo falar um pouquinho da realidade, por exemplo, da vida católica, de católicos que a gente vê tendo posições sobre a igreja, inclusive, de coisas que colocam na internet que é distorcido. O que mais tem de exemplo de coisa distorcida? O que o Papa fala? Vamos pegar aí, por exemplo, do Papa. Em tudo que é lugar de paginazinha de fofoca, vamos colocar assim, o Papa Francisco falou que os gays devem ter uma família. E tipo, e distorceram completamente, porque no documentário distorceram o que o Papa falou, né? E José, se você achar polêmica, a gente tira, tá, José? Não, eu acho que nem disse sentido, porque eu talvez me falar em geral, a gente não precisa de situação direta, né? Mas a gente vê que, por exemplo, hoje em dia, né, a gente tá no eleitoral e aqui a gente vale para todos os lados, independente de que as pessoas apoiam, aqui a gente não tá querendo de quem é certo e quem é errado, mas é muito comum, a gente vê isso nas últimas, sei se todo mundo, quem apoiava o candidato X ou o candidato Y, achava que todo mundo estava apoiando o seu candidato. Por quê? Porque essa fazia só ele ver as pessoas curtindo aquilo que ele queria, ele recebia aquilo que ele queria, e a impressão que ele tinha era que o Brasil inteiro estava do lado dele. Então, e as pessoas têm Eu tava pensando agora também, né? Como quando a gente mesmo era criança, tava na escola, era muito, tipo, a gente tinha muitas opiniões muito diferentes. Eu gosto desse jogo, não, eu gosto daquele, eu gosto dessa aula, eu gosto daquela. E tava tudo ok. E agora, tipo, tá um negócio tão polarizado, tipo, a gente não pode mais discordar de ninguém. Eu acho que a minha escola era um pouco mais barra pesada do que a da Márcia. Tinha briga também, mas... Não, só, tipo, brincando. Mas eu tive treta com o professor por expor opinião. Aí, no momento em que teve fase que eu era mal educada, teve fase que eu aprendi que eu tinha que... Quando o professor deixava eu falar, eu podia dar opinião. Então, teve fase, assim, de professor... Infelizmente, como o pessoal fala, é um professor de uma determinada posição política, tá? E de uma ideologia, e daí o professor perguntou a nossa opinião, deixou os alunos falar. Eu falei que eu não gostava daquele pensamento. O professor me expulsou de sala. Eu acho que assim... E foi até uma piada, porque a diretora, eu lembro que eu fui pra diretoria, e a diretora olhou pra mim, era a primeira semana no ensino médio, foi a primeira semana do primeiro ano. E a diretora olhou pra mim, Bruna, o que tu fez? Eu também não entendi. Também tô perdida. Eu acho que o que é interessante, o que a Bruna comenta aí, é uma questão que a gente vê, algo que sempre existiu, né, na vida das pessoas, as pessoas serem intransigentes com o pensamento oposto, ter pessoas que estão assim, mas as redes sociais, elas potencializaram isso, né? Então, as bolhas, você receber muito, às vezes, o conteúdo que você concorda, tudo. E uma coisa que eu vejo assim, de positivo que eles estão comentando, eu acho que no documentário, e que eu acho que é interessante, é que a gente tem que buscar sempre estar aberto a ouvir opiniões que sejam diferentes da gente. E não buscar extremistas, né? Se você, por exemplo, se você na política se considera de direita, você pode ouvir, existem pessoas
inteligentes com discursos coerentes que são um pensamento mais esquerdo. Se você é da esquerda, você tem pensamentos mais coerentes da direita. Na católica, se você gosta de uma coisa um pouco mais tradicional, você tem pessoas muito profundas que são, talvez, se você vai considerar um pouco mais progressistas, mas que são profundas. Se você é mais progressista, você vai ter gente muito profunda que segue uma linha um pouco mais tradicional, mas que buscam ambos lados, que não são extremistas e que buscam bem, né? Dentro disso, são pessoas que buscam a santidade, mas com algumas certas diferenças, mas no fim buscam a mesma coisa. E você ter esse contato com os dois lados é sempre muito importante. Consumir um pouco de tudo, sabe? Não é você ficar no meio termo, sabe? Tipo, você ficar indeciso, coisa assim. Não, mas pra você ter certeza que você acredita em algo, você tem que ver os outros pontos. Eu sou uma pessoa, por exemplo, que eu gosto muito de teoria da conspiração. Eu não acredito nas teorias da conspiração, tá? Eu gosto, eu fico me divertindo, eu fico rindo muito. Só que agora eu tô com medo. Porque tem muita gente que acredita. Muita gente acredita, assim, e vai num nível que tu fica assim, gente, mas essa pessoa tá fazendo piada ou não? Porque eu sou uma pessoa que eu posso falar sobre a Terra plana e falar de um jeito que vai parecer que eu acredito em tudo, porque eu sei qual que é o pensamento de um terraplanista. Só que daí você não sabe identificar mais se a pessoa tá brincando ou não. Eu já nem faço mais esse tipo de brincadeira, porque eu fico um pouco de medo de As uma únicas pessoa... pessoas que eu faço brincadeira desse tipo é com o José, com o Pedro, que é meu noivo, coisinha, porque sabem que eu não acredito nessas maluquices. Porque eu fico pensando na pessoa que vai ouvir, que a pessoa é uma pessoa que acredita, eu faço mais brincadeira. Mas eu sei como que Márcia, Amanda, o que vocês veem um pouco sobre isso? Não sei, não tem muito a acrescentar, sabe? É bem isso mesmo, tipo... É que a gente também, entre nós, a gente pensa parecido, então a gente acaba tendo situações semelhantes para compartilhar, mas é bem isso, tem coisa que agora, tipo, por exemplo, eu postaria, mas eu deixo de postar, não porque eu quero agradar outras pessoas, mas porque eu não tô afim de lidar com a represália. Porque eu não tô afim de arrumar problema pro meu lado. Tem um pensamento, né, que esse tempo atrás eu vi, eu gostei, que às vezes é melhor ficar em paz do que ter razão. Exato! Sim. Eu tenho um adicional, eu sou esposa de militar, né? E, na verdade, isso não necessariamente se estende a mim, porque ele não pode tomar partido por nada na ideia, sabe? Não pode defender um político, não pode, sabe? Umas coisas assim. Não pode dar a cara a tapa. Eu abracei isso pra mim, porque somos nós dois na ideia. Então, assim, brigas políticas, eu prefiro nem dizer qual é o partido que eu apoio, nem dizer sobre esquerda, direita, centro, sabe? Outras coisas, assim, principalmente Facebook, né? Na minha timeline tem gente que pensa de tudo quanto é coisa, e eu adoro ler as coisas de todo mundo, inclusive o que é diferente do meu pensamento. Mesmo no nosso convívio, independente se ele seja militar ou não, tem pessoas que pensam completamente diferente, porque a gente encontra com pessoas do Brasil inteiro, como acontecem as transferências de tempos em tempos, né? E isso eu acho muito legal. Eu, na minha vida, tenho uma diversidade de opiniões muito interessante. E eu prefiro escutar elas. Eu sou do tipo que gosta de aprender com quem pensa diferente. Isso é muito importante, Amanda. Isso é um caminho importante. Acho que todo mundo tem que buscar um pouquinho isso. É bem esse ponto mesmo. A gente tá aberto a ouvir ideias diferentes. Beleza. Isso não é que você tem que... Você vai concordar sempre, mas não é de jogar pro lixo só porque a pessoa pensou diferente de mim, agora não presta. Se você vai... E pra quem tá vindo dizer, se você quer criticar, você talvez ache... Mas assim, pensa um pouquinho, né? Por que você está criticando? É o pensamento? A pessoa procura criticar o pensamento e não a pessoa. Mas tenta seguir, né? Como tu disse ali, você falou, é bem importante. Eu sigo pessoas que pensam diferente de mim. Eu acho que esse é um recado bem importante. Pra quem entra nas redes sociais, às vezes acaba recebendo coisas. Pô,
procura ver se você só tá seguindo pessoas que concordam com você, talvez é necessário você ouvir um pouquinho o outro lado. Pessoas que não concordam com você, que às vezes vão te ajudar a refletir, não é que você vai mudar totalmente o teu pensamento, mas é importante ouvir o outro lado sempre. Sim, Que vai com te certeza. ajudar a buscar, talvez, estudar e entender melhor o ponto que você tá. Então, por exemplo, né, os católicos, a gente tem que ver um pouco, sim, do que falam ao contrário pra gente conseguir entender o que a nossa fé diz. Por que a gente tem posições determinadas? E é aquela frase, né? Não julgue o mundo pelo mundo em que você vive. Exatamente. Sim. E eu estendo isso para outras religiões também. Eu tenho alguns amigos de outras religiões, até assim, pastores e etc. E que a gente bate um papo muito cabeça e é muito legal. Do tipo, nossa, como que é a visão deles, como que é a nossa Sim, visão. isso é muito bacana. Isso é lindo demais. Eu fico assim, ó, de cara com as pessoas. Agora falando especificamente de religião, né? Eu fico muito de cara com as outras pessoas do tipo, não vou conversar com fulano porque ele é da igreja X e eu sou da Y. Total de zero sentido. Ou eu não vou conversar com o ciclano porque ele não vai na igreja. Pra mim, a gente conversar com uma pessoa que tem, né, uma religião diferente, ou às vezes não tem uma religião, isso pra mim é um ecumenismo. Eu acho que ecumenismo é só entre religiões mesmo, né? Mas, tipo, isso é um ecumenismo, né? Você estar aberto a um diálogo. Sabe? Assim você vai conseguir entender, às vezes, a outra pessoa. Exatamente, isso é uma regra geral, né? Eu tive um amigo meu que ele estudou comigo no fundamental. Ele estudou comigo até ali, 8ª série. Até o primeiro ano ele estudou comigo. Que ele era judeu. Ele é judeu, né? Tá vivo? Ele é judeu. E não é judeu só, tipo, de qualquer, entre aspas, raça, né? Etnia. Assim, não. Ele é judeu praticante. Ele é a família dele era judia. E ele, por muito tempo, a gente não sabia que ele era judeu. Sabe? Só que eu achava interessante porque o pai dele levava ele em outras igrejas para ele ver o que existia no mundo. O pai dele levou ele numa missa católica para ele ver como que era uma missa católica. Eu acho que assim, não necessariamente Não precisa meus fazer filhos. literalmente É que eu acho que isso daí eu acho que não necessariamente. Bruna, é que eu acho que isso daí também não necessariamente, sabe? Eu acho que. Não, então, assim, não digo assim necessariamente fazer isso, mas é que o pai dele, o que eu achava bacana é que o pai dele, ele tinha uma curiosidade, entende? Porque assim, o pai dele não levou ele na missa católica forçada, porque ele ficou curioso como que era uma Sim. missa católica. Eu falei, então, eu te levo lá pra tu ver uma. Não, é porque eu só fico com um pezinho atrás, porque eu digo assim, porque no exemplo que tu deu, tá, beleza, ele tinha um contexto ali, mas às vezes a gente faz as coisas. Às vezes até tem que cuidar também para as pessoas não entenderem que é tipo assim, não, então agora eu vou em tudo. Não é assim também. Não é. Mas aqui a gente tá falando do diálogo. Não é virar um sincretismo. Aqui eu vou falando do diálogo. Mas aqui eu tô falando principalmente do diálogo com as pessoas, né? É aquela coisa, eu não vou excluir porque a pessoa que ele é protestante ou porque ele não acredita em Deus, se há um respeito entre as pessoas dos dois lados, então vamos conviver, vamos conversar, vamos entender, né? Vamos partilhar, né? Vamos partilhar coisas boas, vamos tentar compreender um pouco o outro lado do outro, se você ter uma conversa assim tranquila, compreendendo o lado do outro, ótimo. Nos tempos da faculdade, eu convivi com bastante luteranos, e às vezes a gente tinha umas conversas muito boas, assim, muito interessantes, e que não era um tentando provar a fé pro outro, mas às vezes alguns me perguntaram tipo, mas como é que é a questão dos santos? Eu ia lá explicava pra eles, sabe? Mas eles ouviam, sabe? Procuravam entender o que eu acreditava e não querer, tipo, apontar os erros pra mim. A mesma coisa quando ia em umas coisas protestantes, eu perguntava pra eles, como que é, beleza? Como que é a celebração de vocês? Como que é? Eu não ficava naquela insistência de tentar provar que eles estão errados. Não, era convivência, tudo, tranquilo. E, claro, se eles quisessem, tivessem desejo de se tornar católicos,
ótimo, eu ia achar maravilhoso. Mas eu não Não ia ia ter forçar a nada brigar contra. com eles por causa daquilo. Não, eu ia achar maravilhoso, né? Não, vou achar maravilhoso se quiser se tornar católicos, né? Mas, mas não ia forçar e estragar uma amizade para de conversar só porque a gente tinha algumas diferenças na fé. Porque ali também levava um monte de questão, né? Eles haviam sido criados em família protestante, em família luterana, com a família muito envolvida com a igreja luterana desde pequeno. Então, eles criam todo um contexto, né? As pessoas conviviam. E eu num outro contexto, num contexto católico, né? Mas a gente conseguia. Então, beleza. Então, vamos chegando ao fim. Daí. Então, agora vamos para as nossas dicas culturais. Eu acho que a Amanda não deve estar sabendo disso. Então, Amanda, vamos começar por você, convidada. Por você, que é a nossa convidada. Pode dar uma dica aí para as pessoas? Pode ser série, filme, livro, tanto faz aí, fica à vontade. Bom, eu vou falar um livro que eu pensei logo que eu assisti o documentário. E é um clássico, que é o 1984, de George Orwell, que fala do grande irmão, né? E ele fala bastante disso, que a gente está sendo observado. E ele, claro, que faz toda uma luta de classes em volta, mas ele também faz a gente pensar sobre o que a gente está fazendo e que sempre tem alguém observando. E que cada vez isso está mais no nosso dia a dia. Então, a minha indicação é um clássico da literatura. Bruna, dica? A minha dica, na verdade, vai ser sobre um outro documentário, mas que para mim é legal porque começa a mostrar, a entender um pouco a questão de vícios em coisas de comportamentais, um pouco. Não é a intenção do documentário, mas ajuda você a fazer um link nisso, que acho que esse é o nome, senão depois eu me corrijo na edição, que é o surgimento da bitomania. E explica muito a questão do pessoal querer seguir um estilo, assim, bem certinho. Márcia, qual é a sua dica, Márcia? Eu vou aproveitar o momento para fazer um merchan, dá licença. Já que a gente falou sobre redes sociais, então eu vou indicar uma aí para ajudar a galera que tem dificuldade de matemática. Segue aí, galera. @profmarce no Instagram. Tem o Insta da Amanda também é bem legal para seguir. Justamente tem essa trajetória dela que ela falou, que é o Corramandinha. E na zoeira, mas falando sério. Por quê? Porque, como a gente falou, tem de tudo. Tem a parte ruim? Tem, mas tem aquilo que é bom também. E a gente precisa aprender a filtrar. Né? E no meu filtro, o meu Instagram é legal, tá? Então, é isso. Então, e a minha dica vai ser um livro de filosofia, A Imaginação Totalitária, Os Perigos da Política como Esperança, escrito pelo Francisco Raso. Ele é professor de filosofia, um brasileiro, e esse livro ele trata um pouquinho, como diz o subtítulo, os perigos da política como esperança, os problemas quando a gente começa a achar que a política que vai resolver tudo, né? Então ele trabalha um pouquinho um pouco as ideias que existem na mente das pessoas, o que faz a gente desejar às vezes uma política mais totalitária, né? Que ali para ele como ele deixa claro, os extremos o totalitarismo, os extremismos podem acontecer tanto na esquerda quanto na direita, todos os lados estão sujeitos a isso, e é um livro bem importante, assim, para a gente refletir um pouquinho sobre as posições políticas, como a gente se relaciona, né, com essa questão política. É um livro que é um livro de filosofia, mas ele não é um livro pesado de filosofia, então mesmo que você nunca tenha lido nenhum livro de filosofia, ele não é um livro tipo tanto acadêmico, assim, pesado, assim, ele é um livro escrito mais para um público mais geral, assim, então pode ir bem, bem tranquilo desse livro, que é um livro muito bom de se ler mesmo, A Imaginação Totalitária. E é isso. Considerações finais, Bruna? Me sigam no Instagram, no @café.católico, e divulguem o podcast para quem você quiser. Isso aí. Lembrando que quando você for divulgar, a pessoa pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer,
que tá lá no bio do Instagram também. Então, ajude a divulgar. Amanda, obrigado pela participação, tá? Seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço o convite. E é isso. Então, obrigado, ouvinte do Café Católico, por nos aguentar aqui em mais um programa. É isso aí. E vamos maneirar um pouquinho aí nas redes sociais e repensar um pouquinho como que tá o nosso relacionamento aí, o nosso jeito de agir com as redes sociais. Um grande abraço a todos, fique com Deus, até mais.